começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Eu tô bem, e você? Tudo bem, bastante animado com essa nova fase do bull market lá fora. Pós-eleições, né? Pós-eleições. Nessas horas é bom cobrir mercados internacionais. Eu tô tomando uma maracujina aqui, um chazinho de camomila, né, para ver se a gente começa a pegar esse bom humor lá de fora. Tá um pouco mais complicado por conta dessa... E vai, não vai, né? Do governo brasileiro. Uma hora hoje vai ter proposta de corte de gastos. Não, adiou para semana que vem. Por aí vai. É isso, seguimos na novela mexicana. Mas olha, esse não é nosso único assunto de hoje. Tem muita coisa para falar nessa semana que foi super importante para os investimentos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, tá? Do Alasca à China. Primeira coisa que foi importante, Donald Trump foi reeleito presidente dos Estados Unidos. Esse é o segundo mandato dele, não o consecutivo, mas o Trump Trade já parece ter ficado para trás. Agora a gente está de olho numa coisa chamada Red Sweep. E para a gente entender como que é isso, como que funciona esse trade, a gente recebe Matheus Spies, que é nosso analista macro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Além disso, nós tivemos também decisões de juros aqui no Brasil e lá fora. Lá fora, eles estão cortando os juros e aqui no Brasil, a gente está subindo juros mais uma vez na contramão. Agora a pergunta é, até onde a Selic vai e se a eleição do Trump atrapalha o processo de corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Essas são as perguntas fundamentais relacionadas aos juros. E teremos, é claro, como de praxe, o nosso compra ou vende. Desta vez eu decidi trazer uma coisa diferente, né? Eu quero saber se essa turma aqui compra esse pacote fiscal do Haddad, se compra SP500, o principal índice acionário americano, e também Mercado Livre, que divulgou o resultado essa semana. Bom, muita coisa para falar, mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu queria te convidar para conhecer o Empíricos 10 Ideias, que é a carteira mensal de ações pela qual eu sou a responsável. A edição de novembro está quentinha, acabou de sair e você pode acessar gratuitamente pelo link que está na descrição deste vídeo. Bem, vamos lá. Donald Trump reeleito presidente dos Estados Unidos e assim confirmando a vinda daquela política econômica, né, que a gente já falou muito aqui, e provavelmente vai ter corte de impostos, taxação de importados, expansão da produção de petróleo e restrição à imigração, né? Pelo menos é isso que a gente consegue depreender do primeiro mandato de Trump e também do discurso dele. Mas, ao que parece, parte disso já foi precificado no pré-eleição. Por quê? Né? Depois da vitória do Trump, o dólar parou de subir, ou, na verdade, assim, perdeu força, né, em âmbito global, e os juros futuros caíram. A curva de juros americanas fechou um pouquinho. Será que é mais um clássico caso de subir no boato e cair no fato? Eu comentei exatamente essa brincadeira. Parece clichê, né? Parece um pouco clichê, mas acredito que tem um pouco disso também, entre outras coisas. De fato, a gente já vinha observando de maneira mais enfática o mercado precificando, correndo atrás do Trump Trade, ou seja, teses que se beneficiariam de um segundo mandato Trump, desde o final de setembro, de maneira mais enfática, mas isso já é debatido lá desde o atentado à vida dele, ou do debate contra o Joe Biden. Daí teve a saída do Joe Biden, a entrada de Kamala Harris, o rally das expectativas com a Kamala Harris, volta, não vai. E daí, no mês de outubro, especificamente, a gente vê essa precificação muito robusta de Trump Trade. Daí, de fato, quando ele é eleito de fato, da maneira como foi, acaba realizando um pouco. Mas, se a gente observar o mercado americano, foi uma confirmação daquela tendência. Ações ganhando muito espaço, porque o que você tinha colocado, né, que é o Red Sweep, né? O que é o Red Sweep ou Republican Sweep? É que, diferente do que o mercado antecipava, e a gente falava que o Trump ia ganhar com o Senado republicano, e não tínhamos certeza sobre a Câmara, né, que provavelmente o Congresso ficaria dividido. Isso era uma coisa que nós falávamos aqui. Sempre acreditamos no Trump ganhando essa eleição, por mais que mostrasse uma divisória muito tênue entre ele e Kamala Harris. Acontece que a vitória dele foi muito acachapante, tanto é que ele ganhou pela primeira vez no voto popular, algo que ele não tinha feito em 2016, ele ganhou só no colégio eleitoral contra Hillary Clinton. Ele foi melhor do que a quantidade de delegados que ele conseguiu em 2016, ele conseguiu todos
os swing states, né? Tanto Geórgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada. E não só isso, né? Não satisfeito, ele conseguiu fazer com que os republicanos tomassem o Senado, ainda estão contando os senadores, mas já tem mais que a maioria, deve chegar ali com 54 senadores, ou até, né, quem sabe ter alguma surpresa ali, 55 senadores, vamos ver, perdão, exatamente isso. E depois teve também a Câmara dos Representantes, que está contando também, ainda não tem a maioria, mas nessa direção ele deve conseguir também, né? Inclusive... Estou com o número atualizado aqui. Já saiu mais? Então, eles estão com 213 agora, e os últimos 5 estados... Tem republicanos liderando, né? Exatamente, ele tem 5 estados que os republicanos estão liderando. Acho que as chances de... e dentro desses estados provavelmente tem mais de um distrito, então provavelmente vem mais é verdade. de um... por exemplo, eu lembro que na Califórnia tinha 3 que os republicanos... Na Califórnia, hein? Tinha 3 condados em que eles estavam, distritos, né? Que eles estavam liderando. Então você nota-se que estamos caminhando. Precisa de 218 congressistas dentro da Câmara para você ter a maioria. Estão liderando em 6 distritos. Ou seja, pode ser que eles terminem com 219 deputados. E aí é a maioria, né? Daí é a maioria. E daí o que acontece, né? Qual é a consequência disso? Teremos o Trump 2.0, não só com as restrições que ele teve no primeiro mandato, mas também com muito poder de fogo, né? Até por mais que ele tenha tido na primeira metade do seu primeiro mandato também maioria nas 2 casas legislativas, ele está vindo com uma maioria que ele não teve tão ampla quanto da primeira vez. É claro que nos Estados Unidos a maioria que tem sido formada ao longo dos últimos mandatos ela tem sido fraca, né? Uma maioria mais tímida, mas mesmo assim ele conseguiu mais maioria que o Biden teve na primeira metade do seu mandato e mais do que ele teve no primeiro mandato dele. Ou seja, é um Trump mais forte, um Trump mais robusto. E é isso que o mercado agora vai começar a digerir, né? Então vai ter o Trump Trade, né? Com alguns contornos um pouco mais aprofundados. É isso que eu interpreto. Mas, de fato, no curto prazo, parte relevante desse movimento já tinha acontecido. Por isso a gente já viu alguns rebotes. A moeda brasileira já tinha muita gordura, né? Então, de fato, quando teve a reação que ela caiu no dia posterior à eleição, né, no pregão que sucedeu à eleição, ela caiu, né? Foi justamente um pouco desse rebote. Isso vai ser mantido, né? Contra a moeda brasileira é difícil porque tem essa questão fiscal que está realmente fazendo muita pressão no câmbio. Mas para o mundo, né, o dólar no mundo, eu vejo ele mais forte ao longo dos próximos anos. Eu vejo um dólar mais forte com as políticas que o Trump vai estabelecer. Eu vejo uma economia americana que já tem... Porque parte relevante, né, como o André Esteves falou agora no Agroforum, parte relevante dessa força do dólar no mundo é mais pelo excepcionalismo da atividade econômica americana do que propriamente por conta de eleição. A eleição confirma uma tendência. E note, a gente vem de uma economia muito robusta e uma economia muito robusta que vai tomar esteroides, que é corte de impostos sendo prorrogados, porque vence aqueles cortes de impostos de 2017 no ano que vem, e ele vai provavelmente prorrogá-los, algum deles de maneira permanente, segundo o que ele tem falado. Ele vai, né, manter parte do IRA, né, que é aquele Inflation Reduction Act, e provavelmente ele vai voltar atrás de alguns pontos, mas vai manter outros, né, alinhar com a política dele. E vai colocar as tarifas, né, que provavelmente vai ser política inflacionária também, porque no final do dia essa tarifa é repassada, ou se o cidadão passa a consumir outro produto, esse produto é limitado, ele também faz pressão de demanda, preço. Então são políticas que mostram que a atividade vai ser robusta, né, então tem esse excepcionalismo americano, mas vai ter inflação também. Toda vez que você tem muita inflação nos Estados Unidos, eles exportam essa inflação, e o dólar, né, é a maneira como eles fazem isso. Então eu vejo o dólar forte no mundo. São alguns contornos que a gente tem. Isso é o Red Sweep, né? Essa onda republicana que tomou Washington, e não só Washington, né? A maior parte dos governadores estaduais também é republicano. Então, realmente foi um negócio impressionante que aconteceu nos Estados Unidos. Mais de 25, né, governadores nos Estados Unidos. Então, me parece, né, que de fato, os próximos 2 anos a gente vai ter efetivação, materialização do que se pressupunha ser o Trump Trade, né? De maneira mais enfática, mais focado. Quais são as teses, né? Eu citei cortes de impostos, vai ter esteroide, como foi em 2017, eu citei tarifas, né? Tarifas de importação, guerra comercial, vai ter ruído geopolítico um pouquinho. Tem desregulamentação, também o mercado fica super animado, em especial o setor financeiro, estava voando, né, João? Combustíveis fósseis volta a ser um tema quente, né? Cai um pouquinho a tese de renováveis, até aquela tese de ESG que foi no pós-pandemia, começa a ir por terra totalmente, né? A BlackRock já tinha abandonado
né? Muitos dos fundos agora vai ainda mais. E, claro, algumas outras vertentes com que ele tem infiltrado. O exemplo é cripto. O pessoal de cripto frenético com a eleição do Trump, batendo recordes e caminhando para 100 mil dólares. Inclusive o João comentou isso no Outlook de 2000, acertou, né? Está se materializando essa tese, está caminhando para esse patamar. Não é que vai ser amanhã, né? Mas provavelmente nos próximos anos a gente vai ter contornos interessantes. É isso que eu tenho visto ser desenhado, né? Para os Estados Unidos. É claro que isso, claro, um excepcionalismo americano também conversa com o fato de que os Estados Unidos vão ser uma máquina sugadora de dinheiro, né, muito robusta. Isso, claro, é o que fortalece o dólar, né? Fragiliza um pouco emergentes, mas não significa, não é o fim do mundo também. Né? É problemático essa força muito robusta do dólar, a inflação, patamar mais alto de juros, né, como consequência, mas não é o fim do mundo também. O pessoal é muito catastrofista, acha que ele vai acabar com tudo. Não acredito que seja o caso. Né? A gente conversou isso já no passado. Não acredito. Inclusive, parte das políticas tarifárias que ele promete, né, pode até beneficiar setores brasileiros. Com certeza. Se a China responder sobre produtos agro-americanos, vai começar a demandar mais produto brasileiro. O Brasil ganha nesse espaço. Tem nome siderúrgico brasileiro exposto aos Estados Unidos, como Gerdau, a gente comenta aqui na Empíricos, também se beneficia desse movimento, siderúrgicas voando logo depois da eleição do Trump. Né? Então, tem um pouco dessa retórica do old economy, né, nos Estados Unidos, ou economia tradicional, que é foco em infraestrutura, manufatura, vai precisar de matéria-prima para desenvolver isso. O Brasil tem bastante matéria-prima para oferecer para esse pessoal, porque eles vão demandar bastante, não vão escolher melhor, né, os seus aliados dessa vez, eu acho, porque é uma maneira mais arisca de fazer política externa. Não que os democratas tenham sido brilhantes nos últimos 4 anos, pelo contrário, eu acho que eles caíram em várias cascas de banana, tanto que perderam de maneira cachapante essa eleição, mas é uma maneira mais arisca. A gente conhece, né, aquele megafone, então tem, e no final do dia vai fazendo as coisas, né? Mas existe até uma retórica que fala assim, o Trump é muito imprevisível, e de fato você pode acordar, às vezes ele toma alguma decisão, mas ele cumpre o que ele promete, né? Ele falou que ia brigar com a China, ele foi lá e brigou com a China. Ele falou que ia brigar com a questão da imigração, construir uma muralha, começou a construir. E agora ele vai ter maioria, né, nas 2 casas legislativas para fazer política imigratória, que inclusive deve bater no preço também, deve afetar o mercado de trabalho, que já está super apertado. Então são várias coisas que a gente vai ter que acompanhar. Mas no final do dia o Red Sweep é só um Trump trade mais encorpado. Eu tô concordando com você e tô concordando cada dia mais com a sua visão, Jones, que assim, não vai ser tão ruim pro Brasil a vitória do Trump e muito menos esse Red Sweep, né? Sim. Primeiro porque assim, a gente tá num patamar tão para trás, né, que essa dinâmica pode ser que não se aplica. Um pouco daquele efeito Argentina. Se a gente tiver um mínimo ajuste fiscal aqui, né, olha o que o peso argentino valorizou esse ano, a despeito da valorização global do dólar, né? Eu acho que esse é um fator. Segundo fator, concordo com a pauta das commodities, no fato de o Brasil substituir a China nas relações comerciais com os Estados Unidos e nas nossas relações comerciais com a China, a gente substituiu os Estados Unidos, né? Então, assim, ganho em commodity de metals and mining, commodities agrícolas, né? A gente viu o SLC, que é de soja, milho e algodão, subindo. Então, eu tenho concordado cada vez mais que não é tão ruim. Você tem cantado essa bola há bastante tempo, né? Eu acho que não vai ser tão ruim assim, não. O mercado ele ficou muito arisco, né? Eu acho que a reação do mercado, acho que ela até é mais importante, ela mostra um pouco dessa visão, acho que turva que o pessoal tinha antes aí da vitória do Trump. E aí, no mercado como um todo, aqui no Brasil, lá fora, todo mundo muito redeado, todo mundo muito posicionado para se proteger de um caos que não veio. Né? Não veio lá fora, não veio aqui dentro. Ontem o dólar abriu o dia disparando, terminou o dia no campo negativo. Né? Hoje está estável, e aí assim a Bolsa Brasileira está respondendo mal, enfim, por conta, estava todo mundo na expectativa do pacote do nosso governo, né? O pacote fiscal. E também teve lá a questão do Copom ontem, né? Aumentou juros de novo, falando um pouco dessa pressão de inflação. Mas assim, todo mundo muito redeado, muito posicionado e assim, não tem caos. Né? O que a gente está vendo é um governo pró-negócio. O governo pró-negócio é que, quando mexe nas relações, vamos dizer, comerciais dos países, ele traz um ganha-ganha. Né? A hora que o Trump tirar o peso morto
da economia americana, que são os impostos, ele vai fazer com que as empresas andem muito bem, os negócios andem muito bem. E isso vai retroalimentar uma série de negócios e até algumas empresas brasileiras, né, que a gente vem falando também há um bom tempo. A Gerdau, a WEG, a Embraer, todos cases que vão acabar surfando essa onda, né? Então, assim, me parece que o ambiente vai ficando mais pró-capitalismo, bons ativos. Não duvido nada que a gente comece a ver lá fora rodadas de VCs, Ventures Capitalists, comprando novas empresas brasileiras aqui, porque você vai ter dinheiro, você vai ter recurso lá fora disposto a comprar ativos ao redor do mundo. A gente vai ver esses investidores de fora olhando para o Brasil aqui e comprando as empresas que estão crescendo. Então, me parece que assim, o estímulo é grande, gente. Eu não sei. Me parece um impulso, e aí, de quem viveu um pouco, o mesmo impulso que a gente viu em 2016 e 2017. Lógico que no Brasil a gente teve aquela mudança de governo, que foi muito importante, etc. Mas uma parte daquele impulso veio justamente do Trump assumir a Casa Branca. Né? E falar em desregulação, e dar, reduzir impostos, colocar dinheiro na mão das empresas, para as empresas distribuírem, investirem, etc, etc. Eu acho que é um movimento que é positivo. A gente vai deixando deixando um pouco mais de lado, de novo, aquele papel da estatal, o papel do governo sendo importante no mecanismo do capitalismo, no mecanismo da inovação. O governo não tem papel de inovação no capitalismo. Vamos lá, aonde que o Biden mais colocou dinheiro daquele CHIPS Act nos Estados Unidos? Em termos de Estado? Não, em investimento. Na Intel. A única empresa que, assim, tudo bem, é um marco dos Estados Unidos, empresa de chips, mas incapaz de produzir um chip para competir com a NVIDIA. Não era na Intel que ele tinha que ter colocado esse dinheiro. Era forçando a barra, tá ajudando a TSMC a trazer a empresa para dentro, mas, assim, tinha que colocar na vencedora, na NVIDIA, ou tinha que colocar em players que vão competir com a NVIDIA. Eles tentaram alimentar uma máquina que está enguiçada. A verdade é bem essa. Então, assim, não é papel do governo, é papel do venture capitalist, do inovador. Tem várias empresas privadas nos Estados Unidos que já são muito grandes, que virão para o mercado ano que vem, entre elas uma das competidoras da NVIDIA. E precisa do mercado financeiro para aflorar, precisa do estímulo do capital, é isso, né? Então me parece que o ambiente é muito mais interessante, muito mais, assim, atrativo, né, para investimentos de forma geral. E, se eu puder complementar, fortalece a tese de mudança no pêndulo político no Brasil em 2026. Pra Total, caramba. porque a gente tem mais influência cultural dos Estados Unidos do que a gente tem consciência às vezes. E eu acho que, não sei se era isso que você ia falar, mas assim, eu acho que esse pêndulo migrando mais para centro-direita para lá pode... Em 2016, tivemos a primeira eleição com vitória do Trump, e no Brasil a gente teve as primeiras mudanças nas eleições municipais para governos mais a centro-direita. Isso aconteceu já em 2016 e vem aprofundando ao longo das últimas eleições municipais, 2020 e 2024, inclusive. Teve uma virada para a esquerda, tanto nos Estados Unidos, né, a esquerda americana, claro, democrata, e para a esquerda brasileira, né, na figura do Lula. E, da mesma maneira, a gente viu aprofundar aqui, né, em 2024, eleições municipais, vitória de partidos mais à direita, centro-direita, e podemos repetir o que aconteceu da última vez em 2018, né, uma mudança de pêndulo político. Ou seja, a gente está seguindo, basicamente... Se vocês forem até, tem uma ilustração, né, no começo da década passada, a gente teve a eleição da Cristina Kirchner na Argentina, a gente teve uma reeleição do Barack Obama, a gente teve reeleição da Dilma Rousseff. Daí depois a gente teve a eleição do Maurício Macri, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro. Daí depois teve uma virada, Fernandes na Argentina, Biden nos Estados Unidos, Lula no Brasil, e teve outra virada, Milei na Argentina, Trump de novo nos Estados Unidos. O que vai acontecer no Brasil em 2026? É uma possibilidade. Então é uma tese, claro, isso aqui é um cenário, né, pessoal? A gente tem trabalhado muito com esse cenário porque estamos caminhando para isso, o sentimento do eleitor está caminhando para isso. Mostra que esse sentimento anti-incumbente
está fazendo presença, fez presença importante para eleger Milley, para eleger Donald Trump, e pode fazer presença, assim como fez para eleger Lula contra o Bolsonaro, o sentimento anti-incumbente, fazer de novo contra Lula dessa vez. Então essa mudança de pêndulo político é importante, a gente tem acompanhado, fortalece também essa narrativa para os ativos domésticos. Né? É uma coisa que eu fico pensando bastante. Assim. Muito bem. Indo para o nosso próximo assunto, concordo com você sobre 2026, mas até lá a gente tem 2 ciclos muito importantes de política monetária, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Começando por lá fora. Hoje, quinta-feira, né, dia 7 de novembro, é isso? É isso aí. O Federal Reserve anunciou mais um corte na sua taxa básica de juros, que é chamada Fed Funds Rate, né, de 0,25%. Agora a Fed Funds está entre 4,5% e 4,75%, já que a inflação está praticamente na meta de 2% ao ano nos Estados Unidos, né? Tem detalhes do comunicado, detalhes da decisão, mas não teve muitas surpresas, né? Isso era meio que esperado, o consenso já dava 99% de probabilidade de ser um corte de 0,25%, mas a pergunta que me interessa é se a eleição de Trump, ela pode ameaçar a continuidade desse processo de flexibilização monetária nos Estados Unidos. Quer dizer, assim, terminar antes que o previsto, fazer não cair muito mais os juros, fazer ter mais pausas, né, ao longo do processo. O que vocês acham? Eu acho, bom, minha opinião é que estamos olhando o governo Trump e olhando para a questão da inflação que ele pode trazer de uma forma errada. Eu acho que o Trump, ele é bastante consciente em relação à inflação e acho que ele vai combater isso daí via a redução de preços de energia nos Estados Unidos. E aí, eu acho que o Matheus pontuou um tiro que vai sair pela culatra dos pessimistas em relação ao ESG. Olha só o que eu vou falar. Trump vai estimular fortemente energia nuclear. Isso é muito importante. E vai estimular fortemente energia solar. É muito engraçado, mas a maior parte dos estados que detêm energia solar nos Estados Unidos são estados republicanos. A única coisa que ele vai fazer é que ele vai dar uma boicotada nas placas solares que vêm da China, e isso não pode escrever que ele vai fazer. Mas os Estados Unidos têm bons produtores de placas solares lá, First Solar é uma delas, enfim, tem algumas outras. Acho, e aí, bom, olhando sobre a ótica do petróleo, ele vai produzir mais, ele vai estimular a indústria a produzir. Isso não tenha dúvidas que ele vai colocar as empresas do setor de exploração de petróleo para trabalhar de verdade. E para isso ele vai dar subsídio. Para isso ele vai reduzir os impostos, vai reduzir, tem umas taxas, né, que as empresas pagam para licenças, etc. E ele vai acabar com tudo isso. Vai tirar a necessidade disso. Então, ele vai tentar segurar um pouco vamos dizer, esse pico inflacionário por meio desse corte de preços de energia. Eu concordo. Eu vejo assim, as forças inflacionárias e desinflacionárias, ou mesmo deflacionárias, né, elas estão meio equilibradas, porque assim, do lado que colocaria pressão altíssima sobre a inflação, você tem a política de imigração mais restritiva, né, que diminuiria a disponibilidade de mão de obra, e você tem uma economia mais forte. Mas, do outro lado, você tem a questão do preço de energia, que você comentou, né, de trazer um pouco esse petróleo mais para baixo com o aumento de produção. E número 2, assim, corte de impostos, a princípio, é uma coisa deflacionária. Deflacionária. Né? Na hora que você corta impostos, você abre espaço para as empresas encaixarem a sua mão de obra dentro do orçamento e mais, você abre espaço para competição. Isso que é o mais importante, isso é o charme do capitalismo. Na hora que você tira impostos, você tira o peso morto da empresa, você tem mais empresas entrando no mercado porque o cara consegue sobreviver mais um tempo. E eles começam a competir. Por isso que você estimula mesmo as coisas a avançarem. Então, foi o que aconteceu em 2017 e 2018, quando ele entrou a primeira vez, que ele trouxe lá um imposto de 35% para 21%. E de lá para cá, os Estados Unidos não conseguiu voltar esse imposto. Tudo bem, tinha uma regra, mas ninguém conseguiu mexer com isso. Então, me parece que assim, tem o peso e contrapeso, Lara, é bem isso que você está pontuando. Mas eu tendo a acreditar que assim, o Trump é inteligente o suficiente e ele tem um time bom agora lá,
vai ter um time bom. E conhece o caminho das pedras. Que conhece o caminho das pedras, exatamente. Ele não é mais inexperiente. Era a primeira vez quando ele ganhou em 2016, acredito que ele sequer acreditasse realmente que ia ganhar em 2016. Verdade. Então teve que aprender o Washington, né? Chamou o Mike Pence na época para ser vice, porque era do mainstream republicano, trouxe várias pessoas. Agora ele conhece, agora ele sabe. Então vai ser muito mais rápido também as medidas que ele vai saber onde girar a chave, onde apertar. Então a expectativa é que as coisas aconteçam muito mais rápido e sem os entraves que ele encontrou da primeira vez. E eu vou falar aqui mais um pontinho, só que eu acho que é importante, tem a ver com essa questão do processo inflacionário, e tem a ver um pouco com a questão do risco geopolítico. A hora que ele abaixar o preço dessa energia, ele vai tirar muita força do Oriente Médio. E isso é chave para as coisas se acalmarem por lá. Cara, legal isso. Não tinha pensado por esse lado. E aí, para emergente... No patamar em que ele já está produzindo recorde. No patamar que ele está produzindo. E para emergente isso é excelente, né? Imagina se as pressões geopolíticas arrefecem. Eu concordo. Faz sentido. Vamos vender um pouquinho de dólar e comprar real? E por aí vai. Concordo. E ainda, por mais que haja aqui a defesa dos combustíveis fósseis, old economy, teve um dos apostadores no Trump que é da indústria de carros elétricos, que é Elon Musk. E ele vai adorar os impostos sobre os carros chineses. Então, cara, é muito engraçado isso, né? Volta àquela questão sua do ESG, assim, porque ele está estimulando, de certa forma... O Trump gosta de um bom negócio, a verdade é essa. Tem um pouco desse negócio do perfil dele, de ser muito transacional, contratual e querer sempre ganhar. Ele tem que sempre ter um acordo para ele mostrar, é que eu consegui tirar isso. Então, até mesmo na relação com o Brasil, né? O pessoal fala, putz, com o Lula vai ser horrível. Não. Acho que não, porque, primeiro, que o Lula também, no fundo, ele é pragmático, então da mesma maneira que com o Milei, ele não conversa, mas os diplomatas brasileiros conversam, vai continuar a mesma coisa dos Estados Unidos, e tem esse lance do Trump ser contratual, e um cara que ele vai querer um contrato, né? Eu não vou assinar aqui um acordo, né? Lembra, no primeiro mandato dele, tem aquele negócio da guerra comercial com a China, tem o acordo comercial com a China. Ia ter 3 fases, né? Para ele sempre mostrar que conseguiu alguma coisa. Aquilo foi por água abaixo, né, com a não reeleição dele a primeira vez, e daí agora ele volta, não sei o que ele vai fazer. E todos esses pontos que vocês elencaram são extremamente importantes. A única coisa que eu fico mais com o pé atrás é realmente a questão tarifária, que as propostas que ele tem são muito agressivas mesmo e podem ter algum efeito, mas todos os outros pontos, de fato, chamam muita atenção pelo potencial que vai trazer para a economia americana, né? Minha interpretação, eu concordo então com o que você tinha falado da energia. Muito bem. Urânio, né, principalmente, energia nuclear. Agora, indo para a decisão de juros no Brasil, né? O Copom na contramão aí, na minha opinião, assim, corretamente, né? Não é o Copom que é o errado da história, mas subiu a taxa Selic para 11,25% ao ano na reunião dessa semana, em uma alta de magnitude maior do que havia sido na primeira alta desse ciclo, né? E isso, inclusive, assim, já pode começar a fazer diferença na despesa financeira das empresas, já nos resultados do quarto tri. Verdade. Principalmente quem é muito alavancado, porque, assim, no quarto tri do ano passado, a nossa Selic já estava ali rumando, eu acho que ela estava furando aquele patamar de 11%, e agora ela está furando para cima, né? Então, assim, isso, de repente, pode começar a fazer diferença. Agora, o que eu quero saber de vocês, o que esperar para as próximas decisões do Banco Central? Vocês acham que, pelo tom do comunicado, vai acelerar os cortes, daqui de dezembro vai ser 0,75? O que vocês estão enxergando aí? A minha interpretação é que ele não vai acelerar em dezembro, acredito que ele vai continuar subindo 50 pontos. Não significa que ele vai encerrar em dezembro, ele vai ter que continuar subindo, porque no ano que vem assume Galípolo e se ele não continuar subindo, a mensagem vai ser péssima. Então ele vai ter que continuar subindo, porque senão ele vai mostrar, leniente com a inflação, credibilidade vai para o ralo e ele vai ter que subir muito mais o juro depois, porque perda de credibilidade a gente viu em maio, que aconteceu com o mínimo de ruído. Comunicação é muito difícil, né, de ser feita, a gente viu ele errando na comunicação ao longo do início desse ciclo de aperto monetário, ajustou um pouquinho, exagerou talvez um pouco na dose, e daí depois a gente está vendo agora o governo errando na comunicação desse suposto pacote, né? Terrível essa saga que a gente está tendo que acompanhar, é muito prejudicial e prejudica ainda mais a necessidade de um ajuste fiscal do governo e um ajuste monetário. Eu costumo escrever no M5M pela manhã que
o aperto monetário está muito mais no Ministério da Fazenda do que do Banco Central. Né? Então ele vai ter que continuar subindo juros, ele vai subir mais 50 pontos, provavelmente em dezembro. Eu vejo dessa forma, pelo menos, encerra o ano com 11,75%, continua subindo no ano que vem, e o final do ciclo vai depender, claro, tem a política monetária lá fora, super importante, então balanço de riscos com o olhar para o estrangeiro é vital, mas olhando para dentro de casa, o quanto de esforço foi feito pelo governo, daí a gente precisa de materialização. Não adianta ficar a gente reagindo às especulações desse disco. Isso ficou insuportável. A mídia brasileira, né, pecou muito também na transmissão dessa informação, e o governo pecou ainda mais pela comunicação truncada e confusa. Mas dá alguns sinais interessantes. Quando Luiz Marinho e Carlos Lupe não estão felizes, é um belo sinal. É um belo sinal, mas mostra que ele está colocando gente graúda para a reunião que vai haver acordo de fato. Então você vê a Nízia Trindade, da Saúde. Para quem não sabe, né, o Ministério da Saúde ele é super desejado por todas as alas porque ele tem uma bazuca orçamentária gigantesca, ele vai por várias pastas. Então todo mundo olha, né, quase como uma galinha dos ovos de ouro ali aquele ministério em termos de orçamento, é muito grande. E daí você olha para a educação, Camilo Santana também participando, você vê o Wellington Dia do Desenvolvimento Social, você vê do Trabalho com o Marinho, Previdência, então você vê pastas fundamentais para o que é o lulismo hoje, sendo envolvidas nesse debate e ficando irritadas em reunião. É um belo sinal. Mostra que existe aqui, de fato, uma vontade de fazer alguns cortes estruturais importantes que incomoda essa ala mais política, expansionista, que não faz conta, né? Mas que é importante. Então, caso haja, de fato, uma apresentação de um pacote de corte de gastos, né, que é fundamental neste momento, que seja crível, né, para que o arcabouço fiscal apresentado possa ser exequível, ainda que no curto prazo, caso haja, a gente tem um caminhar interessante para os próximos meses. Não só isso, a gente tem também o relatório de avaliação, né, de receitas e despesas primárias no final deste mês. Seria interessante ter a apresentação dos pacotes antes disso, a gente teria 2 vetores importantíssimos já em novembro. E tem depois a tramitação, né, porque a gente está falando aqui, ao que tudo indica, de 2 PECs mais alguns projetos de lei para mexer nos gastos. E o recesso parlamentar começa quando? Final de dezembro. Tem bastante tempo, tá? Dá tempo, você acha? Para tudo não, tá? Mas assim, como não é necessariamente pro ano que vem, pode ser para 2026, como a própria Simone Tebet falou, é a questão de acertar a trajetória, parte disso seria já aprovado nesse ano, outra parte poderia ser aprovada no começo do ano que vem. Seria fundamental, entretanto, que fosse antes de abril do ano que vem, porque daí você já inclui no orçamento para 26, tudo. A nova dinâmica. Daí são 2, em especial na PEC, né, que é colocar a educação e saúde dentro do arcabouço, da regra do arcabouço, que está fora, então ameaça crescer mais do que aquele gatilho de 2,5%, e tem uma espécie de nova DRU, né, uma nova DRU, né, sendo que a DRU é na desvinculação da Receita da União do Plano Real, né, foi abandonado, mas era importante um mecanismo de flexibilidade orçamentária, porque o orçamento brasileiro hoje ele é muito engessado. Né? Para você ter uma ideia, você pega o CDE, a receita obrigatória dos governos gira ali de 50%, 60%. No Brasil é mais de 90%, chega a 94% em algumas estimativas. Isso mostra que é muito engessado. Então você desvincular a parte dessas receitas e despesas é fundamental. Fora isso, vai ter alguns projetos de leis que vão mexer nos benefícios sociais. É pente fino que eles têm falado, né? Então super importante também, mas o principal seria as estruturais. Porque eu sequer acreditava que o governo faria alguma coisa estrutural. Se vier alguma coisa já é um sinal interessante. E daí, claro, a reforma principal, orçamentária, administrativa e nova da Previdência, que a gente precisa fazer outra reforma da Previdência, infelizmente, virá no próximo governo, que daí entra a mudança de pêndulo político. Se for um governo pró-mercado e fiscalista, aos modos do que é, por exemplo, Milei, super fiscalista, e que já colhe marginalmente frutos desse fiscalismo dele, né? Superávit seguidos em vários meses, inflação cedente, taxa de pobreza já vinha escalando antes dele entrar no poder, subiu ainda mais, mas parece ter feito pico, começou a cair marginalmente. E os dados de crescimento mostram já crédito só pelo setor privado retomando, sem necessidade de estímulos do governo. Então me parece que é um ajuste fiscal. Então assim, o pessoal falava que era impossível na Argentina, né? No Brasil é muito difícil, na Argentina era possível, então nunca é, entendeu? É super difícil esse tipo de coisa, mas precisa que alguém faça. Então mostra que a mudança de pêndulo político posteriormente pode ser uma solução estrutural. Agora, eles já apresentarem alguma coisa que mitigue no curto prazo esses receios, já funcionaria. E daí limitaria esse ciclo de aperto monetário, voltando para a pergunta inicial. Que a gente tem que falar, vai ser acima de 13%, vai ser 12,5%. Quem vai definir isso é o tamanho do aperto fiscal. Por quê? Porque daí você reancora as expectativas e deixa de fazer o Copom
brigar com o horizonte de atuação dele, que virou agora, Uhum. nesta reunião, segundo tri de 26, né? Então agora a atuação fica diferente, fica estendida e era preocupante se reancora, ele passa a poder atuar não tão agressivo. Claro, vai continuar apertando no início do ano que vem, mas não precisa ir para além. O pessoal tem falado, vai ir para além do que estava antes, de agosto do ano passado, né? Para além de 13%. Então teria muito aperto, né? Chegou em um momento de estresse ali para ficar 14% Selic. Não acredito que seja o caso. Talvez não precise. Depende do quê? Depende do aperto fiscal. Ponto final. Eu concordo com você. Então, assim, quer dizer, trazendo aqui para termos práticos, né? A gente está em 11,25 hoje, então seria mais meio, na sua visão. 11,75 e pelo menos mais um, que seja o menor possível de 0,25 no ano que vem. Então, a gente está falando de 12. Ou você acha que vem mais um de meio? Não, acho que ele teria que começar o ano que vem com 50, mantendo o ritmo, e depois ele vai para uns, sei lá, 12,5, e daí ele pode pensar no que fazer. Então, 12,5. Selic terminal. Não, eu acho que vai por aí, tá? Não, claro. Aqui a gente tá apostando. Mas depende, assim, é fundamental o mês de novembro, tá? Sim, assumindo que vai ter algum tipo de ajuste e tal, claro. São apostas aqui. E se não houver ajuste, daí o negócio vai para a lua mesmo. Porque não vai ter juro que segure. Na falta de mão fiscal, a gente precisa de uma âncora monetária, né? Então vai para a lua. João, qual a sua opinião? Eu tô um pouco com o Matheus, né? Acho que eu não vou fugir da estimativa dele. Torço para que fique nesses 12,5. Eu tô mais na torcida do que na efetiva capacidade de encontrar essa taxa terminal. Todos nós, eu acho. Né? São muitas variáveis, né? Quer dizer, eu acho que as estimativas que estão vindo para o mercado, tem muita gente boa falando em 13, 13,5, já ouvi falar até em 14. Essas estimativas, assim, tão óbvio que tem esse estudo econométrico relacionado à inflação, mas eles também estão capturando talvez um worst case cenário, sabe? Uhum. No sentido de que, olha, puxa, o Brasil não consegue controlar a inflação, perde o câmbio, que é muito importante, e a atividade dá uma desacelerada, e aí esse negócio precisa ir lá em cima para controlar a expectativa. Não sei, para mim parece que estamos muito longe desse pior cenário, sabe? Apesar de que, para mim, a economia ela fica andando em voos de galinha mesmo, né? Você bate as asinhas, ele sobe um pouquinho e já cai de novo no chão. E aí, quando a gente olha, você mesmo pontuou, né? Assim, pô, o efeito já da Selic um pouco mais alta já cai nas empresas nesse trimestre. Uhum. Provavelmente, quando as empresas precisarem de recursos ali no primeiro trimestre para pagar as contas do Natal, esses caras vão estar enforcadaços, vai ser difícil pra caramba, entendeu? Então, assim, a gente sabe que vai desacelerar a economia meio que naturalmente. Uhum. Então, puxa, parece que chegar nesses 12,5 ainda vai ter, né? Ele precisa, mas 13 cada um me parece muito, assim, a economia vai afogar antes, sabe? O alívio que pode vir, pode ajudar é um pouco desse câmbio voltar lá para uns 5,20, 5,30, sei lá, de repente, por conta de alguma coisa associada lá fora, né? Que seria até o Trump barateando a economia por lá. E isso sendo exportado para cá. O Matheus falou, né, da questão da exportação da inflação americana. Aconteceu pós-Covid, né? Os Estados Unidos exportou, eu falei disso já em vários podcasts, exportou a inflação para o mundo inteiro, mas vale lembrar que o mecanismo de estímulo era outro, era dinheiro na mão das pessoas. Agora não, o mecanismo de estímulo é via corte de impostos. São mecanismos diferentes. Né? Então, eu tenho uma esperança, vai. Eu concordo demais com você. Eu acho que, pelo menos, eu não sei se 12,5, cara, mas assim, pelo menos 12% eu consigo enxergar chegando. Agora, assim, acima de 13, cara, a última vez que a gente teve inflação acima de 13, o juro acima de 13, a nossa inflação estava 11% ao ano, né? Então, assim, a gente está muito longe disso, né? E eu acho que, assim, vale lembrar que, aliás, no ano que vem, a gente muda para o sistema de inflação meta contínua. Verdade. Esse ano, a gente está na meta de inflação anual. Então, a partir de janeiro, a meta do Banco Central vai ser inflação de 12 meses. Fevereiro, 12 meses.
né? E se a inflação de 12 meses estourar o teto da meta por 6 meses consecutivos, aí é considerado que o Banco Central descumpriu a meta. Uhum. E vale lembrar, ao passo de ter que esperar o ano inteiro, para no final do ano que vem a gente ver se o Banco Central não cumpriu a meta, né? É um sistema melhor, enfim, a gente já conversou muito sobre isso aqui também. Mas o fato é que essa inflação mais alta hoje, ela tem um efeito do dólar um pouco? Tem um efeito do dólar, que nem todas as empresas repassaram. Aliás, pouquíssimas empresas repassaram. Essa retinha final, né? Passaram essa alta do dólar, tá? Acho que tem o efeito, sim, da economia tá forte, o desemprego tá baixo, beleza. Tudo isso eu acho que justifica um aumento de juro aí maior. Agora, por outro lado, você tem um efeito sazonal muito importante. Uhum. E assim, um sazonal histórico, que é a pior seca que a gente viveu desde a década de 70. Verdade. Então, assim, a gente teve bandeira de energia, tarifa de energia elétrica, né? Nível 2, que é uma coisa que não acontecia em 3 anos. Então, assim, aí vai passar janeiro, né? Aliás, em novembro a gente pode ter deflação no IPCA. Não sei se você concorda, Matheus, mas assim, em novembro a tarifa de energia voltou para a bandeira amarela. Então, assim, ela caiu 3 níveis de uma vez, né? Ela passou pela vermelha 1, pela laranja e pela amarela. Então, provavelmente a gente vai ter uma deflação no IPCA de novembro. Não sei que alguma outra categoria suba muito. Então, à medida que isso for acontecendo, assim, eu vejo um certo alívio, né? Então, assim, 12 eu acho razoável, até 12,5 eu acho razoável, mas acima disso eu tô com vocês. Eu acho tem que continuar acontecendo muita catástrofe. Sim. Bom, bora pro comprovente? Bora. Estão preparados? Eu quero saber se vocês compram esse pacote fiscal do Haddad. O Matheus já deu uma... Eu compro porque não tem escolha, né? Compro porque não tem escolha, tem que comprar, porque senão vai pra praia vender arte. A gente vai vender arte em Miami, ganhando dólar. Ai, que ideia. Né? mas eu compro porque acho que não tem escolha, parece que o governo... Teve agora a coluna, agora me fugiu o nome do jornalista sobre o Lula pragmático, parece que reconheceu a necessidade e nunca vai admitir isso para as câmeras, é natural porque é o perfil dele, do lulismo, mas parece que há aqui uma convergência para uma revisão de gastos. Então, acredito que há um esforço da ala econômica, eu já falei isso mais de uma vez, tem algumas personalidades da área econômica que são muito boas, o Rogério Seron, do Tesouro, o Marcos Pinto, de reformas, de micro-reformas, né? Na verdade, tem uma agenda que nem fica tanto nas manchetes, mas é super importante. Então, tem pessoas boas ali dentro da Simone Tebet, né? Do Ministério da Simone Tebet, tem gente também muito interessante, inclusive que vieram do governo do Bolsonaro, do Ministério do Planejamento, quando era Ministério da Economia, né? Ficava tudo dentro de uma só paz do Paulo Guedes. Então, tem gente boa e acho que tem algumas pessoas bem intencionadas se esforçando. E claro que tem muito fogo amigo, porque a ala política do governo é uma bagunça, o próprio partido do governo é uma bagunça e não quer, é muito resistente. Gleisi Hoffmann, esse pessoal todo. Mas me parece que quem manda mesmo é o Lula. Se não fosse o Lula, quem teria sido o PT nessas eleições municipais? Nada, né? Teve menos prefeitura do que o PSDB. Com o Lula na presidência da República, imagina se não tivesse. Então, assim, é ele, então parece que há aqui uma deficiência. Ele nunca vai admitir isso, mas haverá um reajuste. E é melhor que haja reajuste agora, porque depois ele pode pensar na tentativa de reeleição dele, que ele vai querer. Então, um pouco disso. Então, compro. E você, João? Eu vou seguir o relator. Eu acho que é mais por falta de opção mesmo. Temos que comprar para não vender. Eu acho que, assim, permanecer comprado em Brasil assume que você compra esse ajuste fiscal. Né? Então, assim, como eu permaneço comprado em Brasil, meu patrimônio pessoal, inclusive, eu compro. É porque eu compro. Se eu não comprasse, eu teria vendido Brasil e comprado dólar. Né? Aliás, semana passada eu vendi dólar e acertei, hein, João? E tem aquele negócio Agora tá só 10-1 para você. A entrevista do Mendonça de Barros também, o pessoal tá colocando ao extremo um pensamento de curto prazo, quando na verdade podemos estar diante de uma virada de pêndulo político, lembre-se disso. Então, comprando o prêmio máximo para os próximos 2 anos, talvez não dê tempo de explodir, demora para maturar esse tipo de coisa, vira depois em 26. Isso é uma tese relevante, cara. Isso é uma tese muito relevante.
Muito bem. Compram ou vendem SP500? Compradaço. Tá caro, João. Tá caro. Eu tinha escrito no começo do ano também, Matheus, no meu Outlook 2024, que o S&P bateria os 6.000 pontos. Estamos aqui a exatos 25 pontos disso acontecer. O S&P está agora a 5.975 pontos. 76 agora. É a bolsa que mais tem oportunidade no mundo, gente. Hoje mesmo eu estava comemorando ali com o pessoal da turma da gestão. Um dos nossos cases que a gente tem nas carteiras de tecnologia, AppLovin, case que a gente carrega já há muito tempo, um case que eu sempre olhei ali dentro do Money Rider, enquanto eu estava no Research, subiu hoje somente 47%, depois da divulgação dos resultados. Caramba. O ponto é, você tem muitas oportunidades lá no mercado americano. Você está na fronteira da tecnologia, você está na fronteira da inovação. E um picking bem feito lá fora vai fazer com que você encontre oportunidades fantásticas, que nem essa de hoje. Foi realmente assim, espetacular para a gente. Já era uma ação que subia 300% no ano. Agora, depois da alta de hoje, está subindo só 500%. Então, um verdadeiro trade. Essas oportunidades brotam aos montes por lá. Eu sou mega comprador da S&P 500. Mas ela tá no S&P? A AppLovin? Essa ação não, essa ação está no IWF, que é o Russell 1000, né? Mas ela é uma empresa que vale 90 bi de dólar, né? Não é uma empresa de brincadeira. Uhum. Uma empresa já que tá grandinha já, vamos dizer assim, né? Muito bem. Enfim, um case realmente diferente, né, da média. Mas eu acho que o ano que vem, ainda mais, a vitória do Trump abre muito espaço para esse mundo corporativo andar. E a gente vai ver outros setores. Eu gosto muito de tecnologia, mas eu acho que a gente vai ter opções em outros setores avançando muito bem. Os bancos, né, eu até estava comentando aqui, com essa mudança da estrutura a termo da curva de juros americana, né, ela desinverteu. Títulos longos pagam mais que os títulos curtos. Isso daí vai fazer com que os bancos nadem de ganhar dinheiro. Se antes só os grandes bancos conseguiam fazer dinheiro com essa estrutura a termo, agora os regionais americanos que estavam ali mais restritos, eles também conseguem fazer dinheiro com essa estrutura a termo. Então esse cara ele vai começar a competir no mercado. Você vai ter um barateamento do crédito nos Estados Unidos, de forma automática, vamos dizer, saudável, porque os bancos agora conseguem competir. Então, puxa, me parece assim que a gente tem um espaço aberto para o tal do Roaring Twenties, né? A gente já falou bastante disso daqui. Que as coisas vão continuar andando. S&P, eu estou para fazer nossas continhas lá internas para trazer para o cenário 2025, mas eu tendo a acreditar que a gente tem aí mais uns 10, 20% de upside para o ano que vem. Isso pensando só em S&P, né? Só Sem S&P. falar no stock picking. Sem falar no stock picking. Eu, assim, apesar do valuation caro, né? Eu concordo com você pela mudança de fundamento que a gente tem com esse governo Trump, né? Eu acho que, assim, para as empresas é muito melhor quando você tem um estímulo via corte de impostos. Por mais que eu acho que o fiscal ali seja um problema que ele vai ter que ser endereçado em algum momento, e no momento em que ele for endereçado vai gerar um estresse. Eu acho que o fundamento dos lucros corporativos, essa sustentação, ela fica muito mais sólida, né? Então, eu também compro bolsa americana, embora não sei se via a SP500, que está muito concentrada nessas techs que esticaram demais. Eu vou te desarmar um pouco em relação à concentração. Diga. Bolsa americana é muito menos concentrada do que qualquer outra bolsa global. É isso. É isso aí, isso é verdade. Mais do que a brasileira, menos do que a brasileira, ela é com certeza, né? Não, mas assim, você pegar Japão, você pegar Alemanha, França, países desenvolvidos, todo mundo critica a concentração americana, como cresceu, mas ela sempre foi mais pulverizada do que outros mercados desenvolvidos. E mesmo ela ficando super concentrada ao longo dos últimos anos com AI, tecnologia, essas coisas, ela ainda é menos concentrada do que os outros. Interessante. É acreditável. Se você pegar os 10 maiores, assim, você pega Japão, chega a 50%.
No Brasil é acima de 50. A gente fez essa conta. Se você essa pegar semana. Canadá, se você pegar natural, os players né? do G7, Esse eles são todos concentradíssimos. 40%, 50%, 60%. Estados Unidos, o pessoal fala, putz, tá 30% demais. Na verdade, tá bem abaixo do que... Porque os Estados Unidos é muito pulverizado, é muito forte. E tem muito nome valioso, né, lá dentro. E agora tem alguns nomes que ficaram gigantescos, né? Muito grande mesmo. Mas eu concordo com isso aí. Esse negócio da concentração, o pessoal acaba exagerando. Porque frente a pares deles, né, os mercados G7, ele não é tão concentrado. Compra ou vende, então? Compra. Compra. Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho de Mercado Livre, que divulgou resultados essa semana. Foi um bom resultado, excluindo alguns one-offs que eu vou falar, mas a ação reagiu super mal, né? A ação está caindo 15% no acumulado pós-resultado. E assim, teve um crescimento de receita super forte, né? Mesmo contando a desvalorização cambial do peso mexicano e do real brasileiro, que foi muito grande nos últimos 12 meses, cresceu 35% a receita. Se a gente tirar a desvalorização cambial da conta, subiu 100% a receita do Mercado Livre. Margem bruta espetacular. Agora, acabou decepcionando um pouco na margem operacional, porque abriu simplesmente 6 centros de distribuição ou fulfillment centers, né, nesse trimestre. 5 no Brasil, 1 no México, e está fazendo isso para melhorar a qualidade do serviço. Porque a experiência do cliente ela é muito melhor quando o MELI faz a logística para o vendedor. Sim. Porque ele consegue prometer e entregar um prazo de entrega, um prazo mais curto, né? Aliás, assim, um anedótico. Essa semana, a bateria da chave do meu carro acabou. E eu não conseguia ligar o carro, porque era aquela história do sensor de presença, né? Você entra com a chave, aí tem que apertar o botão. Gente, uma falta que a ignição faz nessa hora, né? Mas enfim. Depois eu vou te ensinar o que você tem que fazer quando isso acontecer. Mas tem um negócio magnético ali do lado, né? Eu descobri isso depois. Fato é que eu achava que eu precisava trocar a bateria do carro, que é muito, da chave, né? Que é muito específica, tipo, urgente. E aí eu olhei em vários sites, o único que entregava no dia era o MELI. E aí eu fui lá e comprei, até exagerei, 3 tipos diferentes de bateria, porque eu não sabia se ia dar certo, eu precisava do carro para vir para o trabalho. Mas enfim, o MELI consegue fazer isso porque ele tem dezenas de fulfillment centers para fazer essa logística para o vendedor, que às vezes, cara, é uma lojinha aqui de conveniência que vende a bateria específica que eu preciso para a chave do meu carro. E não tem condição, né, de fazer isso. Se fosse ele fazendo essa logística, seria em uma semana. Isso aconteceu, esse mesmo fenômeno no resultado do MELI, aconteceu no 4º tri do ano passado, de 2023. Foi a mesma coisa. Abriu um centro de distribuição novo no México, deu uma pancada na margem da MELI e eles falaram no call. Pessoal, a partir do 1º tri vai entrar em operação. Isso vai melhorar os nossos resultados. Dito e feito, eles entregaram, né? Então, eu acho que tem muito disso. Mas queria falar um pouquinho da tese, né, do MELI, principalmente porque foi uma ação que a gente trouxe no Comprovende algumas semanas atrás, a gente falou que comprava, né? Mas eu acho que se pegar esse período todo até andou bem. Mas assim, o e-commerce da América Latina está quase uma década atrás do e-commerce dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a penetração das vendas digitais sobre o varejo é de 14%. Isso é o que era os Estados Unidos em 2016. Hoje, os Estados Unidos têm mais ou menos 24% de penetração de e-commerce no varejo, né? Então, assim, só o mercado que ela atua já garante um crescimento, um vento de cauda, assim, natural, né? Eu tô chamando. Outra coisa, como ela tem essa proposta de valor melhor, né, que é permitida pelos investimentos que ela faz, ela, além do mercado dela crescer, ela ganha participação de mercado. Né? Então, assim, crescimento não falta. Outra coisa, o modelo de negócio dela é leve. Mesmo ela investindo nesses centros de distribuição, né, nessa logística, assim, quem compra insumo, material, carrega um estoque maior é o vendedor dela, né? Não é ela. Então, assim, é um negócio muito rentável no modelo, da forma que ela opera. Além disso, ela tem a monetização adicional pelo ecossistema.
Porque você acha que ela vai fazer essa entrega de graça para o vendedor? Não vai fazer, não. E tem a parte toda de financials, né? De crédito, de concentrar a vida financeira ali, não só do seller, né? Do vendedor, que é pequenininho, mas também da pessoa que compra. E o risco é assim, competição, né? Tem a Amazon ali, que eu acho que, na minha opinião, é a principal ameaça competitiva no Brasil. E a Amazon, o Mercado Livre também tem um pouco dessa arbitragem de custo de capital, porque é listado lá fora, mas assim, a Amazon tem essa arbitragem de custo de capital que para ela jogar, assim, 10 bi de dólar no mercado é uma brincadeira, né? Porque lá o juro é 4, aqui o juro é agora 11, né? Então, mas o Mercado Livre, como é listado lá fora, eu acho que ele consegue um pouco disso também, né? Até por isso que as nacionais foram enterradas, né? Sim. As nacionais não conseguiram competir. Exatamente. Então, eu acho que, assim, no varejo é uma das melhores opções que a gente tem na Bolsa Brasileira. Justamente também por esse ponto seu, né? Agora, assim, eu compro apesar do valuation. 37 vezes lucro 2025 eu acho salgado e por isso eu teria com peso pequeno. O que você acha, João? Estou comprando agressivamente. Aproveitando essa queda. Eu compraria mais também com essa queda. Aproveitando essa queda. Para mim, o Mercado Livre Bom, você falou de 2023, eu vou um pouco além. Eu acho que o Mercado Livre, ele está seguindo exatamente os passos da Amazon lá de 2020, 2021, quando a Amazon fez um investimento de 800... quanto que era mesmo? Era 4 bilhões de dólares em centros de distribuição nos Estados Unidos. Justamente para fazer o fulfillment em um dia. O Meli está entregando no mesmo dia, aqui no Brasil. Os caras estão muito na frente. A competição aqui no Brasil, ela virou até desleal, vamos dizer assim. A Meli é muito mais poderosa. E aí, qualquer coisinha que a gente tiver de faísca aqui no governo, né? Então imagina que um macro um pouquinho melhor vai favorecer a Meli. Um juros mais alto vai favorecer a Meli. É duro de falar isso, mas como eu falei, a competição agora vai se enforcar. Vai sobrar quem? Mercado Livre e Amazon. É isso. Então eu acho que esses caras vão acabar surpreendendo. Eu estou comprando agressivamente em 2 fundos da casa que a gente tem aqui. Você, Matheus? Não tenho o que discordar, né? Não posso discordar disso. E digo mais. Se você entrar na Bloomberg e pegar uma cesta de qualquer Vanguard, qualquer uma dessas aí, abrir assim, cesta ações Brasil, você clicar, dificilmente você vai ver Mercado Livre. Agora, se você clicar numa cestinha de ações argentinas, você vai ver Mercado Livre, porque é uma empresa argentina. Por mais que ela tenha operação dela. Sim. Hoje o ETF argentino deve estar desabando. É ela, basicamente. E daí, como essa tese do Milei colou muito para o investidor estrangeiro, o vídeo que está acontecendo no mercado financeiro dele antecipando uma melhor, Druckenmiller falando, etc., o cara olha para o Mercado Livre e brilha os olhos. Porque é um ativo que tem todas essas qualidades que você descreveu, posto à tese argentina. Então gosto. Eu gosto bastante. Eu gosto. E, assim, é tão forte, né, tão sólido o modelo de negócio, porque tanto que mesmo quando a Argentina estava indo super mal, o Mercado Livre, assim... sim. Agora imagina com a Argentina indo bem, né? Melhorando, né, trazendo de volta a operação, fazendo a operação ficar rentável, né? Você vai ter uma operação rentável na Argentina, uma operação rentável no México, uma baita operação no Brasil, a melhor operação disparada aqui no Brasil. É isso. Eu tô comprando. Muito bem. Olha, eu vou incluir aqui uma parte pequena, final, que eu quero saber se vocês gostam depois, que são, assim, mensagens desse episódio, né? Pra gente não ficar aqui sem uma conclusão. Então, assim, eleição de Donald Trump com um provável red sweep no Congresso americano. O que isso significa para os investimentos, né? Significa uma política bem trumpista na economia, o que pode não ser tão ruim para o Brasil, né? Na verdade, pode acabar nos beneficiando de certa forma, número 1. Número 2, cortes de juros podem continuar sim nos Estados Unidos, né? E podem, inclusive, não ser interrompidos prematuramente. E aqui a nossa Selic, pelo menos até 12%, ela pode ir, né? Mas além disso, fica um pouco mais difícil da gente defender, especialmente diante de um pacote fiscal.
que se você tá comprado no Brasil, você tem que acreditar nele, hein? Compramos S&P, compramos Mercado Livre. É isso, né? É isso. Só queria falar uma coisinha. Vai lá. Eu tava torcendo para acontecer, mas eu acho que a gente vai encerrar o episódio antes. O S&P acabou de bater 5.982 pontos. Ai, João. Falta 18 pontos para os meus 6.000. Fica para a próxima. É isso. Pedir pro pessoal da edição colocar esse corte aqui, ó, na semana que vem. Pessoal, caso você ainda não tenha o feito, reforço o convite aqui para você conferir a Empíricos 10 Ideias, a carteira mensal de ações brasileiras, inclusive ações brasileiras listadas lá fora, pela qual eu sou responsável. Edição de novembro, quentinha e gratuita aí para você. Link na descrição. Jones, Matheus, obrigada por mais esse episódio, Valeu, formato diferente aí. Fala pra gente o que vocês acharam deste novo formato, novo cenário e nova sessão de resumo final. É isso. Um abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal.